Olá, Taubaté, você conectado com a nossa programação. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 e está começando agora mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação, as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo. A Prefeitura aqui de Taubaté produziu um vídeo cantado de conscientização sobre a dengue. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente fala sobre o Dia Nacional da Previdência Social com a doutora Maria Tereza. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mix da TV. Começando mais uma semana aqui na nossa programação do Mix da TV, aqui na TV Câmara Taubaté, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora você confere os destaques da nossa programação, tá no ar a nossa grade da TV. Vamos acompanhar no nosso telão então os destaques da nossa programação. Olha só, amanhã, dia 11 de fevereiro, terça-feira, a partir das 9h30 da manhã, tem o Boletim Câmara, com as principais notícias e informações aqui da nossa região, a partir das 9h30 da manhã. Na sequência, dentro do Boletim Câmara, a partir das 9h45 da manhã, tem o programa Fiscalização Pública, acompanhando o dia a dia dos trabalhos dos nossos vereadores, mais uma entrevista ao vivo. Depois volta na sequência o Boletim Câmara, fazendo a programação da TV Câmara Taubaté durante o período da manhã aqui na nossa emissora. Agora a gente confere os destaques da tarde. A partir de 1h15 da tarde tem o programa Em Discussão, que traz as pautas da sessão ordinária, também vai comentar a ordem do dia e vai receber a presença de convidados e especialistas sobre diversos assuntos, com a apresentação de Miguel Capter. Porque às 2h da tarde, você confere, tem a nossa sessão ordinária. É a sessão ordinária de número 2 da 19ª legislatura. Você acompanha aí o expediente dos nossos vereadores aqui no Parlamento Taubateano. Estão na tela, portanto, os destaques da nossa grade de programação aqui da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso programa para você ficar muito bem informado. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos acompanhar no nosso telão o nosso primeiro destaque aqui, a nossa primeira informação. Com 40 bilhões de reais, a Embraer acerta a maior venda da história. É isso mesmo. A Embraer Executive Jets, divisão da Embraer, anunciou nesta quarta-feira passada, dia 5, um contrato de compra com a Flexjet, líder global no mercado de propriedade compartilhada de jatos executivos. O acordo está avaliado em até 7 bilhões de dólares. Na nossa cotação aqui são mais de 40 bilhões de reais. E este é o maior pedido feito pela Flexjet em seus 30 anos de história e também é o maior pedido firme para jatos executivos da Embraer. É o maior pedido firmado nesta contratação. O acordo inclui um pedido de 182 aeronaves e 30 opções de compra, além de um abrangente pacote de serviços e suporte. O negócio compreende uma frota de 3 modelos diferentes. A parceria entre a Embraer e a Flexjet teve início lá em 2003, quando a Flight Options, empresa que passou a fazer parte do grupo Flexjet em 2015, se tornou a primeira empresa de propriedade compartilhada a introduzir o jato Legacy Executive em sua frota. Essa parceria de longa data cresceu significativamente ao longo dos anos e continua hoje com a presença crescente de aeronaves de vários modelos diferentes. Aí para você no nosso telão, as informações são do portal O Vale. E agora a gente tem a nossa segunda notícia aqui no nosso primeiro giro. Primeiro filme da campanha contra a dengue tem mais de 300 mil visualizações. É o que destaca aí no nosso telão. O início da campanha contra a dengue da Prefeitura de Taubaté. Neste ano, a gente atingiu números expressivos nas redes sociais. Somente nos primeiros 2 dias, o vídeo de lançamento da campanha atingiu mais de 300 mil visualizações, além de somar 11 mil curtidas e cerca de 8 mil compartilhamentos apenas no Instagram de maneira orgânica. Com o slogan "Você cuida aí, eu cuido aqui, da dengue ao fim", a campanha foi lançada no final de semana passado e reforça a necessidade de todos cuidarem não somente das suas casas, mas também cobrarem dos próprios vizinhos ações importantes de combate ao mosquito Aedes aegypti.
A campanha conta com a participação especial do cantor taubateano Rafinha Acústico, que usou famosas canções infantis para realizar paródias que alertam a população sobre os perigos da dengue. A atriz Amanda Gazzo também atua neste vídeo, com a dupla participando ao lado do coordenador do CAS, o controle de animais cenotrópicos aqui do município, que é o Dr. José Antônio Cardoso, que inclusive participou aqui da nossa programação falando sobre esse assunto no começo do ano. Então agora a gente vai acompanhar na íntegra o vídeo desta campanha institucional sobre a dengue. Ah lá, que legal. A paródia do Rafinha, 10 milhões de visualizações. Eu queria uma campanha contra a dengue assim. Rafinha? Zé, deixa comigo. Me conta o que você quer que eu cante na sua campanha. A gente precisa falar que é importante cuidar da dengue todo dia, eu cuidar da minha casa e também do meu vizinho. Meu vizinho tá distraído, deu pra ver pelo portão água parada, é risote de mosquito e dengue mata, não é piada não. Então faz sua parte, conta pro vizinho, quem cuida primeiro avisa o mais lerdão. Tem que ser todo dia igual tira lixo, se fizer sozinho não adianta não. Tem como falar que o mosquito voa longe e vai contaminando? Vou precisar de reforço, Zé. Vamos engajar esse negócio, gente? A dona dengue vai por cima da parede, causa até morte, o hospital já até lotou. Quando vem a chuva, enche os potinhos, sai contaminando a sua casa e a do vizinho. Tem gente teimosa, não ajuda a gente, põe o bairro em risco, alguém fica doente. A gente dá conta de tanta coisa, a gente não vai dar conta da dengue. Vou limpar minha casinha e a água parada, dá não é possível, meu dengue se espalha, então espalhe o vídeo. A dengue é um problema de todos. Faça a sua parte e cobre o seu vizinho. Compartilhe essa mensagem. Cê cuida aí, eu cuido aqui, da dengue ao fim. Acompanhamos então aqui no nosso telão essas informações, esse vídeo de conscientização. A campanha também será veiculada em televisão, rádio, sites outdoors pela cidade. Novos conteúdos serão publicados ao longo das próximas semanas para conscientizar os cidadãos sobre os riscos da doença e a importância dos cuidados corretos. Essas informações que a gente passou agora no nosso Mix de Notícia são do site da Prefeitura de Taubaté. E agora a gente segue aqui o nosso Mix nesta segunda-feira, 10 de fevereiro. Agora é hora de mais shorts aqui na nossa programação. A violência contra as mulheres aumenta a cada ano e é um tema que ainda assola a nossa sociedade, infelizmente. E o Conexão Popular falou sobre este assunto, A Ana Laura conversou com a delegada Elisângela Stefano, da Delegacia de Defesa à Mulher, e também com a Ana Cláudia de Lima, que é coordenadora do Grupo GAVES, que é o Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência. E para a gente entender melhor este assunto, vamos conferir como foi este bate-papo. Solta nosso VT. A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é democrática, perversamente democrática. Ela atinge todas as classes sociais. Às vezes, a gente tem a impressão, a falsa impressão, que a violência aumentou. Mas, na verdade, não é que a violência aumentou. As mulheres estão mais conscientes e estão denunciando mais. E é importante que, quanto antes a gente denunciar, quanto antes a mulher se conscientizar dessa violência, mais rápido a gente consegue romper o ciclo e menos probabilidade a gente tem de caminhar para um desfecho trágico, no caso, um feminicídio. A senhora também sentiu um aumento nos atendimentos no GAVES ou ele se mantém? Como que é lá a procura? Então, esse ano, por incrível que pareça, é porque assim, existe uma subnotificação de em torno de 80%, Mas até no GAVES, esse ano, o que realmente assim, aumentou a demanda é a violência contra a criança, durante os nossos atendimentos. Das mulheres, ela se manteve, tá? Mas eu concordo com a doutora, que ela sempre existiu, a violência, ela é algo histórico, sem distinção de classe social, e que realmente hoje, com mais acesso
a mídia, né, as redes sociais. Então, a gente vê que chega mais a informação. Mas, infelizmente, ainda é muito subnotificado. E, às vezes, a gente associa a violência à violência física, mas tem muitas outras formas de violência que são tão graves quanto e acontecem muito antes. Então, é importante que a gente não deixe chegar até a violência física, que procure ajuda antes. E a gente, mulher, a gente acha que a gente consegue superar tudo, a gente consegue resolver tudo. E a gente não consegue. Então, é importante que a gente busque ajuda o quanto antes. A gente tem um índice de quantidade mesmo de casos de violência contra a mulher, um número que a gente possa falar em Taubaté ou não? Nós temos as estatísticas que são feitas mensalmente e são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. Em números, eu não vou conseguir falar para vocês. O que eu posso dizer é que o pedido de medidas protetivas aumentou muito. Até mesmo, como a professora colocou, o acesso à internet. Hoje, a mulher consegue registrar a ocorrência, ela consegue solicitar uma medida protetiva através da delegacia eletrônica. E isso facilita muito. Tá ótimo. E a senhora comentou, né, que muitas vezes a mulher já está sofrendo alguns tipos de violência, mas muitas vezes espera chegar numa violência física, numa agressão mesmo, para ir sim denunciar. Por que isso acontece? Por que as mulheres não denunciam? Nem sempre é na primeira agressão, inclusive, né? Sim. Como a professora Ana Cláudia colocou, é cultural. Então, as mulheres, elas costumam suportar muitas coisas. Às vezes, elas nem se identificam no papel de vítima. Aquela violência, aquela ofensa, ela fica naturalizada ali no contexto doméstico. E muitas vezes as mulheres pensam assim, nossa, minha mãe suportou tanta coisa, a minha avó suportou tanta coisa, e eu vou denunciar isso? Como que vai ser? Quem vai ficar com os meus filhos? Como que vai ser essa situação? Então, o misto de sentimentos é muito grande, porque ela não está denunciando uma pessoa estranha a ela. Ela está denunciando uma pessoa que ela amou, uma pessoa que ela convive. Pai dos filhos. Isso gera muita dificuldade. Então, assim, a mulher, ela comparece na delegacia com um misto de sentimentos. Ela tem vergonha, ela tem medo, ela tem culpa. Então, a gente tem que tentar ao máximo acolher essa mulher e julgar menos. Porque, às vezes, a sociedade como um todo julga muito, né? E a gente tem que tentar ao máximo não julgar. Porque quando a gente julga, a gente aproxima ela do agressor. E distancia ela da libertação, de sair desse sofrimento, né? A gente é uma sociedade que condena mais a mulher que denuncia do que o próprio agressor? Eu acredito que sim, porque a gente sempre escuta assim, eu acho que ela gosta de apanhar. E não existe mulher que gosta de apanhar. Existe aquela mulher que está com medo demais, né, para buscar ajuda, dependente demais para conseguir se libertar daquela situação. E, em alguns casos, realmente, assim, acho que até na maioria, ela não sabe que aquilo é violência. Porque a mãe sofria, né? É um padrão que vai sendo repetido. Então, realmente, existe esse preconceito também. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a nossa playlist completa do programa Conexão Popular para assistir sobre este assunto e outras conversas que tivemos aqui na nossa programação. Ainda hoje você acompanha a estreia do quadro Lei na Prática. E a seguir, você acompanha aqui, na Hora do Papo, uma conversa com a doutora Maria Tereza sobre o Dia da Previdência Social. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua participação. Dia 24 de janeiro, mês passado, foi o Dia da Previdência Social. E este é o assunto de agora, da Hora do Papo. A Previdência Social completou mais de 100 anos agora, em 2025, e a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que instituiu a base do sistema previdenciário brasileiro por meio da criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias.
No dia 24 de janeiro também é comemorado o Dia Nacional do Aposentado. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe agora os nossos estúdios aqui a doutora Maria Tereza, que faz parte do escritório da doutora Andréa Cruz. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigada. A gente está falando de uma data que acabou de passar agora em janeiro, recente, né? Qual que é a importância da gente celebrar o Dia da Previdência Social? A Previdência Social ela foi uma conquista que ela veio, né, instituída através da Lei Eloy Chaves, lá em 1923, que na época ela foi instituída somente para os funcionários de ferrovias, né? E com o passar dos anos ela foi sendo trazida, né, para outras categorias de trabalhadores, até chegar no sistema que a gente é hoje, né, que foi instituído, né, pela Constituição de 88. Quando a gente fala de previdência, né, é uma palavra que remete ao futuro, né? Geralmente não tem a ver com o nosso presente, então algo que fica distante no nosso imaginário e até mesmo no dia a dia do trabalhador. Como é que a gente pode dizer que a previdência impacta o dia a dia dessa população trabalhista? A população, ela tem uma geração de renda, né, mesmo depois que ela deixa de trabalhar, né? A gente não fala só das aposentadorias, mas dos benefícios assistenciais também. Principalmente auxílio-doença, auxílio-acidente, que também são benefícios bem conhecidos, né? E isso mantém com que o segurado ele esteja ali incluso na economia do país, né? Então faz ali a nossa economia girar. Aproveitando que a senhora citou, né, esses benefícios, tem alguns outros, né, que a gente conhece no dia a dia? Quais são os outros benefícios que fazem parte dessa previdência? Nós temos as aposentadorias em suas espécies, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Nós temos o auxílio-doença, que ele é um benefício pago para que a pessoa fique afastada das atividades de trabalho e continue ali tendo uma renda para manter o seu tratamento. O auxílio-acidente, que é pago para o caso de algum empregado acidentado, né? E nós temos também um benefício que ele é bem popular, mas poucas pessoas têm conhecimento, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, que a população conhece como LOAS, né? E ele é utilizado tanto para idoso de baixa renda, acima de 65 anos, quanto para pessoa portadora de deficiência de qualquer idade. No caso da licença gestante, ela também está incluída nessa legislação ou ela fica à parte? Não, ela também está incluída. Então, outro benefício específico para as mulheres, né? Isso. Mas que também tem esse benefício dentro da Previdência Social. Sim, aí garante aí uma licença de 120 dias. Hoje, quando a gente fala de Previdência, né, acho que a palavra que mais remete a gente é o INSS, que é o Instituto Nacional, mas a gente sabe que tem institutos particulares, né, às vezes as prefeituras, as câmaras, os governos de uma forma geral, todos têm as suas previdências e também tem a previdência que a gente chama de particular, né? Qual que é a necessidade da gente olhar para esses institutos, para o próprio INSS, doutora, e olhar essa evolução? Existe uma evolução desses órgãos aí ao longo dos anos? A maioria dos órgãos, eles acompanham o sistema nacional, né? Então, o INSS, toda vez que ele tem uma alteração, esses órgãos acabam se adequando aí com as normas internas para acompanhar o INSS, né? Então, a gente tem a possibilidade de você requerer uma aposentadoria híbrida, por exemplo, né? Que seria tanto para você se aposentar pelo INSS, quanto para um órgão, né? Tanto pelo Estado ou pelo município mesmo. Agora, a aposentadoria privada, ela pode ser vista como um complemento e não como uma substituição. Então, você pode ter ali a aposentadoria privada, pagar para futuramente você receber, mas não é o ideal que você abandone as suas contribuições para o INSS. Quando a gente fala de contribuições para a Previdência, né, principalmente quem é CLT, isso é compulsório, né, não tem como ser facultativo, mas para quem não está trabalhando, doutora, também dá para fazer parte de algum tipo de previdência e ter esses benefícios também? É possível pagar isso por fora? Sim, você pode pagar como facultativo, né? Se você exerce uma atividade, você pode recolher 20% em cima de qualquer salário de contribuição a partir do salário mínimo, ou você pode recolher também como 11%, né? E tem também o MEI também se enquadra nisso. Então, quando você faz a contribuição para o MEI, você já está garantindo a sua aposentadoria por idade e um auxílio-doença. Auxilia muito, principalmente naquele período que a pessoa está desempregado, Sim. né? E depois que a gente sai de um emprego fixo, por exemplo, uma CLT, existe uma carência ali do
próprio INSS, que eu ainda sou segurado, ainda existe um período que eu posso contar com alguns benefícios? Sim, geralmente trabalha-se com prazo de 12 meses, né? A partir de 10 anos de contribuição, você tem um período a mais aí, que a gente chama de período de graça. Mas quando você contribui mais de 12 meses, você ganha aí 12 meses de carência. Com o seu repertório na área, sua experiência, quais são os direitos assim que são os mais desconhecidos quando a população procura o seu escritório, por exemplo, e geralmente é pedido de aposentadoria, a maioria dos casos? A maioria dos casos são pedidos de aposentadoria e pedidos também de auxílio-doença, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma instrução de como fazer esse pedido por conta própria, acaba ali apresentando vários requerimentos para o INSS. Esses requerimentos, eles não têm um resultado favorável. São negados na maioria das vezes? São negados, isso. E acaba procurando o escritório para estar fazendo esse tipo de auxílio, né? Então, o que a gente vê? Principalmente o auxílio-doença. A pessoa, às vezes, deixa de apresentar laudo médico, né? Então, se eu estou requerendo um benefício para tratamento de saúde, o principal é o laudo médico. Então, se o laudo não estiver certinho, os exames não estiverem ali complementares, não consegue o benefício. E quando a gente está falando de auxílio-doença, aproveitando esse assunto, existe um prazo mínimo assim que você precisa estar afastado para começar a receber esse auxílio? Na maioria dos casos? Não é necessário. Então, a partir do momento que você faz o afastamento, claro, a empresa cobre os 14 primeiros dias e a partir do 15º dia você já está recebendo o INSS. Então, vamos falar agora de aposentadoria, né? Já que é o assunto que mais remete a essa questão da Previdência Social. Quando a pessoa pode requerer, qual que é o momento ideal? Quando ela sente que está próxima ali, já trabalhou, já cumpriu uma carga horária? Existe alguma dica, assim, um direcionamento para dizer, olha, agora é hora de você procurar ou um escritório, ou você procurar um Instituto de Previdência, ou você procurar a legislação? A gente sabe que é mais difícil as pessoas lerem a lei, né? Uhum. E até se informar, até porque os termos às vezes não ajudam a gente a entender. Quais são as suas dicas aí? Qual é o momento ideal da gente se preocupar e falar, acho que agora está na hora de eu começar a pensar na minha aposentadoria? Geralmente, quando as pessoas, os homens principalmente, atingem ali entre 50 e 55 anos, eles relatam que já estão ficando mais cansados, né? Eles começam a procurar ali orientações para ver o que vai ser necessário para ele dar entrada nessa aposentadoria, né? Então, o que a gente costuma orientar, né? Você pode ir até o INSS, claro, para requerer essas informações, mas você também pode procurar um escritório e fazer também um planejamento previdenciário, né? Então, lá vai ser estudado todo o seu perfil previdenciário, né? Todos os anos de contribuição que você teve, as atividades que você exerceu durante a sua vida toda, e isso leva em base também a idade que você tem. Então, nos termos da lei, a gente faz um cálculo ali para ver quando você vai poder estar pedindo essa aposentadoria. No caso, achei interessante esse termo, planejamento previdenciário, significa que você vai se anteceder, você tem um prazo, você vai cumprir ali mais um tempo, né, para você poder se aposentar, e aí você se programa até para saber quanto que você vai ter de renda lá no futuro? Isso, a gente faz uma projeção, né, para saber com quanto mais ou menos você se aposentaria, né, daqui a alguns anos, levando em consideração o seu perfil previdenciário, e aí a pessoa já sai, eu tenho que trabalhar mais 5, mais 10 anos, eu tenho que esperar mais um pouco, eu vou precisar da idade, então já sai ali com todas as dúvidas sanadas. Em alguns casos, é possível a pessoa se aposentar e continuar trabalhando, prestando serviço para aquela empresa, seja pública, privada? Existe essa possibilidade? Pode, você pode se aposentar e pode continuar trabalhando registrado normalmente, né? O que fica aí de informação. Você não pode mais usar os períodos de contribuição após a sua aposentadoria. Então, você se aposentou, continuou recolhendo esse período, a gente costuma dizer assim que perdeu, né? Você não traz mais ele para a sua aposentadoria. A gente ouvia muito falar, não sei se ainda esse tema é prático, né? Mas a revisão da aposentadoria seria isso? Para pedir uma revisão de benefício? Isso, a revisão do benefício geralmente é para incluir algum período que não foi aceito. Tanto o valor da contribuição, por exemplo, o INSS considerou um valor menor do que realmente foi recolhido, quanto para atividade especial também, né? Mas aí o que você trabalhou depois de aposentado, a gente não pode incluir. E para quem está aposentado, tem direito a 13º, tem reajuste anual, tem mais algum benefício? As aposentadorias e os benefícios, com exceção do BPC, tem o 13º e tem os reajustes anuais. Agora, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele não tem o 13º. E o valor mínimo que a pessoa recebe aposentada é o mínimo estabelecido no salário mínimo mesmo, Isso, né? o mínimo nacional.
E em relação, doutor, aos institutos de previdência, a gente falou um pouquinho do INSS, mas tem outros institutos, a gente ouve muito nessas falas assim, porque aquele instituto vai quebrar, porque não vai dar certo, o INSS vai quebrar. A gente está assegurado no sistema previdenciário aqui no nosso país? A gente pode dizer que o sistema é sustentável para os próximos anos? Ele não é considerado um sistema sustentável, né, de acordo com o estudo de alguns especialistas dessa área mesmo, porque o governo ele não retira outras fontes de custeio para as aposentadorias, né, para os beneficiários do INSS em geral. Então, ele usa-se, a maior parte da verba é a verba que é recolhida para fins de INSS. Os próprios trabalhadores ativos contribuem para manter o sistema de aposentadoria. Isso, e o ideal é que isso não fosse feito dessa forma, viessem rendas de outras áreas. E como um advogado especializado nessa área trabalhista ou previdenciária pode auxiliar a nossa população? O advogado especialista nessa área, ele pode trazer aí uma análise do seu perfil previdenciário, né? Ele pode dar toda a orientação necessária, né? Faz o planejamento, análise de documentos, né? E isso pode ajudar lá para você ter o seu benefício concedido. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para a nossa população, para os nossos telespectadores, relacionado à previdência, à aposentadoria? Lembrando que tem muitos assuntos que são desconhecidos da nossa população e que podem auxiliá-los. Para o caso de dúvidas, você pode estar procurando uma agência do INSS da sua cidade para estar pedindo as orientações. Um advogado especialista na área também pode estar auxiliando, mas o ideal é focar no futuro, né? Pensar em fazer um planejamento previdenciário já para ter uma base aí de quanto tempo falta para você se aposentar. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, as informações. O nosso tempo, infelizmente, é curto e o assunto também renderia horas e horas de pauta, mas por hora quero agradecer a sua presença, desejar sucesso aí na sua empreitada e até uma próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre este e outros assuntos. Obrigada. E assim a gente encerra a nossa Hora do Papo desta segunda-feira. A seguir tem mais informações aqui no Mix da TV e também tem shorts da nossa programação. Fique conectado com a gente, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Certo. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e a sua participação aqui no nosso programa. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você pode e deve entrar em contato com a gente aqui no Mix da TV. Por isso, entre em contato conosco. No nosso telão estão os principais canais para você participar com a gente aqui do nosso programa, através do nosso e-mail tvcamarattte@gmail.com. Você manda a sua crítica, sugestão de pauta e também o seu elogio, até mesmo a sua reclamação. Agora tem outras redes disponíveis para você. No youtube.com/tvc Taubaté tem as playlists completas do nosso programa. Lá você também assiste ao vivo a nossa programação, assim como no facebook.com/Câmara Taubaté. Sempre que tem um programa ao vivo, tem transmissão para você na nossa programação. No WhatsApp você manda vídeo, texto, foto através do DDD 12 3625 9525. E nas redes sociais Instagram e TikTok, você também pode se conectar com a gente através do @Câmara Taubaté. Então você acompanhou aqui no nosso telão todas as principais informações e canais para você participar aqui da nossa programação do Mix da TV. E agora a gente segue aqui que tem mais shorts na nossa programação. Você mora em condomínio ou conhece alguém que mora? Sabia que tem uma série de regras e leis que poucas pessoas conhecem? Pois é, o Você Entrevista conversou com o Dr. Tiago Bonato e ele tirou todas essas dúvidas para a gente. Vamos ver? Solta o play! Condomínio é quando existe mais de uma pessoa na propriedade de um bem. Então, domínio é o bem e condomínio é quando tem várias pessoas. Isso pode ser um condomínio simples, quando mais de uma pessoa são proprietárias de um único imóvel, ou quando há uma coletividade, que é os casos do condomínio edilício, verticais, onde várias pessoas têm uma fração ideal de um total. Esses são os dois tipos de condomínio
E em 2017 houve uma atualização legislativa onde se permitiu fazer loteamentos de livre construção, onde tem condomínios de lotes, não de infrações ideais propriamente ditas, onde a pessoa pode construir livremente o seu imóvel dentro do condomínio, dentro do seu lote. Loteamento é uma outra forma de incorporar um imóvel, onde eu faço o fracionamento do solo, onde eu tenho uma propriedade maior e vou fracionar em alguns lotes e fazer toda a urbanização desse novo bairro que vai surgir dentro da cidade. Dentro dos loteamentos, alguns empreendimentos prevê uma propriedade particular de uma associação de moradores, onde ela vai controlar, é uma área comum de propriedade da associação, e as áreas verdes, áreas de preservação permanente, que daí são áreas públicas dentro de um loteamento. Dentro do condomínio existe a fração ideal de uma parte privada e uma parte comum. E a parte comum seria a área de lazer e outras situações dentro do condomínio, mas que todos são proprietários numa pequena fração ideal, dividindo entre os demais. O condomínio, por ser uma propriedade particular dos condôminos, o controle de acesso é feito por eles mesmos. Pode-se impedir alguém de entrar. Já o loteamento existe um controle de acesso, onde inclusive a legislação municipal permite que qualquer pessoa entre, desde que se identifique devidamente na portaria e tenha o acesso liberado, por ter áreas públicas dentro desse loteamento. Tanto em um quanto o outro, a regra de convivência vai estar dentro da constituição desse empreendimento. No caso de um condomínio, seria na convenção condominial, e no caso do loteamento, dentro do estatuto social da associação, que foi criada para fazer esse gerenciamento do fechamento do loteamento. O IPTU é lançado conforme as regras da prefeitura e conforme a sua propriedade. Dentro do condomínio, o IPTU vai ser lançado com base na sua unidade autônoma, que engloba tanto a sua parte privativa como a parte comum. Já no loteamento, ele é lançado o IPTU com base no seu lote, somente o seu lote, e o resto do empreendimento, vias públicas, calçada, áreas verdes. Por não ser uma propriedade privada, não existe o IPTU. A manutenção dentro do condomínio é feita pelos próprios condôminos, com base na previsão orçamentária, às vezes precisa de uma taxa extra, e é responsabilidade deles a conservação do prédio. Já no loteamento, a responsabilidade pode cair tanto para a associação que faz o controle de acesso do loteamento, como até pela prefeitura, dependendo do problema. Por tratar-se de uma obra, um bem público, onde o particular não pode intervir, por exemplo, numa via. Gostou das dicas do Você Entrevista? O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa sobre os assuntos relacionados aos direitos condominais e também outros assuntos do programa para você assistir na íntegra aqui na nossa programação. E agora tem estreia aqui no Mix da TV em 2025, é o nosso novo quadro Lei na Prática. Vamos ver! Aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, vendo, desde a sua aprovação até a sua repercussão. E hoje vamos falar de uma lei que trouxe benefícios para os portadores de fibromialgia.
O portador de fibromialgia é uma pessoa que sofre de uma doença crônica que causa uma dor generalizada, e constante em todo o corpo e pode também gerar outros sintomas, como fadiga, alterações de memória e desconcentração e depressão. E foi pensando nisso que em 18 de agosto de 2020, a Lei 5.583 foi aprovada. Vamos ver então a webcâmera que falou sobre essa aprovação da lei. Solta o play. Na sessão do dia 18, os vereadores aprovaram em segunda votação o projeto de lei do vereador Douglas Carbone que garante atendimento preferencial e utilização de vagas reservadas em estacionamentos às pessoas com fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome de causa desconhecida e os sintomas mais comuns são dores crônicas e fraquezas em todo o corpo, fadiga, sono e dores de cabeça. O paciente também pode desenvolver ansiedade e depressão. O vereador solicita que o município conscientize a população da existência da doença, bem como do tratamento disponível. E com isso, esses pacientes sofrem muito, até para ter o reconhecimento público dessa doença. Tem dificuldade em marcar no INSS, de ter avaliações do INSS, de ter afastamento pelo INSS. Então, acho que esse projeto é um reconhecimento público dessa questão da fibromialgia no município de Taubaté. O documento ainda informa que cabe ao órgão municipal de trânsito ser responsável pela identificação e credenciamento dos beneficiários. O projeto segue para a sanção do Executivo. Depois de aprovada, a lei foi sancionada pelo prefeito e foi publicada no dia 8 de setembro de 2020, entrando em vigência. A lei determina que os estabelecimentos de acesso ao público devem incluir as pessoas com fibromialgia nas filas de atendimento prioritária destinadas às pessoas com deficiência. O estabelecimento que operem através de filas e caixas deve indicar de maneira explícita os locais destinados ao atendimento prioritário. As pessoas com fibromialgia também podem estacionar em vagas destinadas e reservadas às pessoas com deficiência. A identificação e o credenciamento dos beneficiários fica sob responsabilidade do órgão municipal de trânsito. Caso seu direito não seja respeitado em algum estabelecimento público aqui do município de Taubaté, vale uma denúncia através da ouvidoria da prefeitura. O telefone é o 3622-5730. Para dúvidas sobre as vagas de estacionamento, procure a Secretaria de Mobilidade Urbana através do telefone 3625-5020. Este foi o nosso quadro de estreia aqui em 2025 do Mix da TV, o Lei na Prática. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV. A seguir, você já conheceu um inventor na vida real? Pois é, no próximo bloco a gente mostra que Taubaté tem um inventor para chamar de seu. Fique junto, conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV e agora é hora de você ficar muito bem atualizado com as informações aqui de Taubaté, da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E começa agora o nosso segundo giro. Vamos para o nosso telão aqui para acompanhar mais uma informação para você. Notícia importante. São José dos Campos e Taubaté fecham janeiro com alta no número de veículos novos vendidos, aponta a FenaBrave. Dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, na semana passada, mostram que o número de veículos novos vendidos nas duas maiores cidades do Vale, São José e Taubaté, teve um aumento em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em Taubaté, a FenaBrave divulgou que haviam sido comercializados em janeiro do ano passado um total de 340 veículos novos. Neste ano, no mesmo mês, o número subiu para 355, o que significou uma alta de 4,41%. No ano passado, aqui na cidade, foram 5.011 veículos novos vendidos, sendo que o mês com mais vendas de veículos novos foi o mês de agosto, com 485 registros. Dos veículos comercializados, 2.515 foram carros zero, além de 1.997 motos, 417 veículos comerciais leves, 44 caminhões e 38 ônibus na cidade. As informações aqui no telão para você são do portal G1 Vale. E agora a gente segue com a nossa última notícia aqui no nosso telão.
Ilusionismo em Cena. Sesc Taubaté apresenta o espetáculo mágico com Edson Iwasaki. O próximo final de semana no Sesc Taubaté promete encantar o público com muita diversão e magia. A programação especial do dia 15 de fevereiro traz o ilusionismo como grande destaque com o espetáculo de mágica oriental com Edson Iwasaki. O público irá se surpreender com momentos de surpresa, encantamento e pura mágica que vão conquistar espectadores de todas as idades. O espetáculo é inspirado no ilusionismo tradicional japonês chamado de Tezuma, que surgiu em 1603 no Japão como forma de arte performática que envolve manipulação rápida e precisa de objetos, muitas vezes com um toque poético e expressivo. Com figurinos e objetos meticulosamente elaborados num cenário repleto de símbolos da cultura japonesa, o mágico recria no palco a arte milenar do ilusionismo. O espetáculo acontece no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 8 horas da noite. Lembrando que o espetáculo é gratuito. O Sesc Taubaté está localizado na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, na Esplanada Santa Terezinha. E mais detalhes você pode acompanhar, e ficar sabendo pelo telefone, que é o 12 3634 4000. As informações para você são do Sesc Taubaté. E agora a gente segue aqui a nossa programação no Mix da TV. Vamos conhecer a história de vida de Itamar Miranda, um inventor criativo e que tem ideias assim que podem mudar o mundo. A Tânia conversou com ele no programa Em Prosa. Vamos ver? Solta o play. Obrigada por aceitar a gente aqui na sua oficina maravilhosa, porque ele é o inventor aqui da nossa cidade. Então, seu Itamar, vamos começar do começo. Mineiro, nasceu em Minas. Como veio parar aqui na nossa cidade? Foi fácil. Meu pai tinha um sítio pequeno lá em Minas, eu era criança. Aí ele vendeu, nós fomos crescendo, a família é pouca, só 15 irmãos. E então, meu pai falou, precisava expandir. Aí ele vendeu o sítio lá e comprou uma fazenda aqui, no município de Monteiro Lobato. Aí nós viemos para cá e lá ficamos 13 anos. Então veio para cá pequeno? Pequeno. Eu tinha meus 15 anos. 15 anos. Ah, então não é tão pequeno assim. Não, quando eu vim não era pequeno mais não. E já tinha esse gostinho então pelo meio ambiente? Sempre eu gostei de trabalhar com coisas diferentes. Lá em Minas meu pai fazia usina nas zonas rurais. E então eu peguei tudo aquela coisa, mas já tinha na cabeça, eu gostava de fazer. E vim para cá, aí aqui, enquanto eu trabalhava, aí eu vendi meu gado, ficou muito mal, vendi meu gado, aí vim e pus a lanchonete na rodoviária. Aí não tinha tempo, era só cuidar da família e da lanchonete, né? Não tinha tempo de eu pôr minhas ideias em prática. Mas a cabeça já fervilhava de ideia? Já sempre fazia. Na lanchonete, lá até hoje tem uma escada lá, você chega lá, você não vê nada. Aí tem uma argolinha lá no teto, você pega o ferro de puxar a porta, puxa aquela argolinha, aparece uma escada. Ela desce, você sobe, faz o que você quiser e solta, ela esconde de novo sozinha. Isso na rodoviária velha? Na rodoviária velha. Então tem um cantinho secreto ali, que a gente não sabe. Mas agora eu passei, a lanchonete lá. Mas a escada secreta continua? Continua lá. E por que lanchonete? Por que lanchonete? Foi do momento... Foi só a vida que levou para isso? Não, mas aquilo lá, enquanto eu precisava de... É uma história, uma longa história isso aí. A gente gosta de longa história. Gosta, porque aquela rodoviária foi construída com o nosso dinheiro. Nós compramos os blocos ali, de acordo, foi comprando, foi fazendo a rodoviária. Foi só a estrutura, uma firma comprou, fez o contrato com a prefeitura, e aí a firma vendeu para nós com o mesmo sistema do contrato. 30 anos de uso. Depois dos 30 anos voltava para a prefeitura. Mas, infelizmente, o prefeito fez outra rodoviária e pegou e simplesmente tirou todo mundo, os ônibus de lá, nós ficamos de lá. Eu comparo assim, você com uma bela arma e sem munição. Aí nós pegamos, não teve jeito. A firma entrou na justiça, ganhou da prefeitura. Nós entramos na justiça, ganhamos da firma. Mas aí a firma está dependendo da prefeitura para poder acertar com a gente.
Então ficou é uma briga longa, aí faz 40 anos. Né? É uma briga com certeza, mas a minha ideia, da sua pergunta, sempre eu tive a ideia assim, do meio ambiente. E eu vou mostrar para vocês, não só aqui, eu já fiz para Taubaté, eu coloquei 3.000 tampas do bueiro. É uma coisa excelente, gente, porque tem um mau cheiro horrível nos bueiros. Não tem? Então, essa é só uma das suas invenções. Vamos fazer só um comentário? Quem está assistindo deve estar ouvindo um som ambiente aqui, que a gente está na oficina do seu Itamar, que é no distrito do UNA 2, que tem esses boxes cedidos pela prefeitura, né, seu Itamar? Então tem outros lugares aqui em volta trabalhando, às vezes vai ter esses barulhos de batida, apito, é normal. Mas aí o senhor trabalha aqui, desenvolvendo as suas invenções. As minhas invenções desenvolvidas aqui. Aqui é o meu, eu falo que aqui é o meu laboratório. Aqui eu desenvolvo aqui. Professor Pardal, da Disney, que fazia as invenções ali com o tio Patinhas, falaram, não, ele é o professor Pardal, ele inventa muita coisa. Qual foi a sua primeira invenção? A primeira invenção? Eu não tenho nem o que falar. A primeira invenção, desde criança eu invento, mas é coisa que eu não registrei, no final. Então eu fiz, registrei, patenteei, é a tampa do bueiro. Tampa do bueiro, então vamos explicar como funciona essa tampa do bueiro, que é uma ideia que todas as cidades deveriam abarcar. Não, isso aí, gente, você passa na cidade, vê esse mau cheiro. Eu fico triste, porque eu desenvolvi e funciona. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acompanha a história inteira, né, do Itamar Miranda e também de outros personagens aqui da nossa cidade que a Tânia entrevistou no programa Em Prosa. Amanhã aqui na nossa programação tem mais uma edição do programa Em Discussão com Miguel Cáter. Por isso o Mix da TV volta na próxima quarta-feira. E o destaque é a estreia do nosso novo quadro Mix Sustentável. Então eu estou esperando você. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na programação da TV Câmara Taubaté.